Aqui estou de novo, saúdo-vos com a minha alegria, com a minha paz, a mesma paz que Jesus nos dá, não que o tipo do mundo em que vivemos nos dá. Porque essa é uma paz armada, armadíssima, sofisticadamente armada, e por isso geradora de violência e de miséria, de sofrimento, de crucifixão de seres humanos e até de povos inteiros e de destruição da própria natureza. É um horror este tipo de mundo. Saúdo-vos com a minha paz, e nisso está dito tudo da alternativa que é preciso construir a este tipo de mundo. Peço-vos perdão, mas antes de entrar propriamente na temática, também tem um acontecimento da quinzena, é que lancei um novo livro, faz cerca de 8 dias, lancei um novo livro no Porto, na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Foi lá que foi apresentado pelo editor e comigo, e um amigo, e muitas pessoas que vieram à sessão. 14 cartas ao Papa. A editora é Seda Publicações. São 14 cartas que eu escrevi ao Papa. Eu sou um padre, um presbítero, jornalista, e por isso distingo muito dos clérigos tradicionais, dos chamados sacerdotes, que se ocupam dos templos e dos altares. Eu ocupo-me com os acontecimentos, com as pessoas que protagonizam esses acontecimentos, quer sobretudo com as vítimas desses acontecimentos, mas também sem deixar de olhar para os responsáveis desses acontecimentos. E então, 14 cartas ao Papa. É habitual o Papa escrever às pessoas, aos membros das igrejas, às vezes alarga até a toda a humanidade, a todos os povos, mas é raro. E eu também tomei a liberdade de escrever ao Papa. É claro que ele não me escreveu a mim, mas tomei a liberdade de escrever eu, porque acho que também tenho a responsabilidade moral, como presbítero da Igreja, de anunciar o Evangelho. Eu tenho a responsabilidade moral também de anunciar o Evangelho ao Papa, não é só ele a nós, e até porque o Evangelho que normalmente o Papa nos anuncia não é bem o Evangelho de Jesus, é mais o Evangelho de São Paulo, que é aquele que justifica que haja papas, porque o Evangelho de Jesus não justifica que haja papas. Com Jesus nunca haverá papas, apenas haverá irmãs, irmãos de distintas línguas, de distintas cores, culturas, etc., em diferentes povos, mas só irmãs e irmãos. Daí que aqui fica este livro. Vocês, se quiserem acolhê-lo, quiserem procurá-lo, ele está nas principais livrarias do país, mas também eu que o posso mandar pelo correio. É uma questão de mandar um e-mail ou uma mensagem privada a partir do Facebook, e eu lá recebo e envio. O livro na minha mão custa, a entrega assim em mão vai custar 10 euros, depois se for pelo correio tem mais os portos de correio, que dá ao todo 12,5 euros, mas se for em mão é só 10. Pronto, então, agora entremos a sério nos outros acontecimentos. Este também é sério, mas é mais suave. Os outros acontecimentos é que são muito dramáticos, muito trágicos, muito trágicos. E eu então estou preocupado, venho com todo eu partido por dentro. Vocês também devem estar, como eu, devemos estar todos muito partidos por dentro, por mais que as igrejas católicas, a Igreja Católica anda aí a tentar dizer que ele ressuscitou, aleluia, aleluia, e a fazer essas coisas, não consegue. Isso é demasiado folclórico e não tem nada a ver com Jesus, é claro. E então eu devo-vos dizer que estou todo partido por dentro, procuro superar e, portanto, com alegria, olhar para estas dores da humanidade, dos povos, mas, ao mesmo tempo, reagir, e a reação, levantar-me, isso é que é ressuscitar, é levantar-me novo de cada um destes atentados, destes desastres, porque quando atingem alguém da humanidade, também me atingem. Portanto, eu sou vítima desses atentados porque sou irmão de todos os que são vítimas dos atentados. E então, os atentados lá em Bruxelas, do aeroporto, onde parte dos protagonistas que foram vítimas mortais eram estudantes que vinham precisamente
iam entrar no avião para virem para Portugal fazer uma visita de estudo, e acabou a visita de estudo aí, e gente nova, gente universitária, lá se foi. Um atentado horroroso. Depois, ainda mais, os mortos, aqueles que foram assassinados também no atentado no metro. E, portanto, isto provoca muita gente morta, muitas pessoas mortas, e são 31 pessoas mortas. E isto ou 32, isto é um horror. E então, depois, ainda vem mais os 74 mortos do atentado, de um ataque suicida, de um suicida, provocou 74 mortos no Paquistão. E daí já ninguém se preocupa tanto, já deu-se a notícia, mas morreu logo ao nascer, porque o que é sempre notícia é Bruxelas. E nós somos europeus, somos de raízes cristãs, e é por isso que só nos ocupamos connosco, não nos ocupamos com os demais, porque se fôssemos jesuânicos em vez de cristãos, fôssemos como Jesus, nós ocupávamos mais com os outros do que com todos os outros. Todos os outros nos dizem respeito, todos são família minha, todos são irmãs e irmãos meus, portanto nossos. Quando somos humanos, quando somos cristãos, não, é só os da nossa. E quando somos europeus, com raízes cristãs, também só os europeus é que valem muito, os outros não valem nada, não são assunto. Mas também há aquele drama na Síria, aquela guerra na Síria contínua. Nós não vivemos lá, porque se vivêssemos sabíamos que todas as noites tínhamos bombas em cima e podiam acertar o sítio onde a gente está. E então agora vem cantar uma certa vitória, porque recuperaram uma cidade da Síria, só que Palmira é o nome dela. Só que recuperaram uma cidade, e depois as imagens, eles até fugiram de tentaram evitar mostrar muitas vezes as imagens, porque as imagens da cidade que foi recuperada não se vê uma única pessoa, não se vê lá uma única pessoa. Era uma cidade enorme, povoadíssima, digamos, com uma sociedade de milhares de pessoas, e não se vê uma única pessoa. Tudo destruído. Só se vê ruínas. Não, estão a ver o que faz os bombardeamentos, para lá de todas as guerras dentro da Síria, depois os bombardeamentos noturnos, que eles dizem que são muito bem direcionados, mesmo que fossem. E eu acho que aquele que puxa, que atira a bomba, se pensasse que podia ser o seu irmão, que pode ser o seu irmão, não é de sangue, mas é o seu irmão, certamente dava bem a volta e não fazia mais, e desistia, e não havia guerra nenhuma, porque ninguém se atrevia a andar armado para combater os outros. E não andando armado para combater os outros, também não precisa de arma nenhuma, porque ninguém combate a ele. A violência gera violência, e nós somos peritos em violência precisamente porque somos cristãos. Lemos muito a Bíblia, estudamos muito a Bíblia, e também se lê muito o Alcorão, estuda-se muito o Alcorão, os do Islão, e depois, claro, a Bíblia justifica estas mortes todas, justifica, abençoa, canoniza e chama-lhes cruzadas para a glória, maior glória de Deus. Chama-se o Deus dos cristãos, chama-se o Deus Alá dos muçulmanos, ou Yahvé dos judeus. É assim. E não há que lhe fazer. E este Jesus vem-nos revelar essas coisas, mas a gente prefere fugir para o outro lado e vai pelo Cristo do cristianismo, que já não nos revela nada destas coisas, só nos revela papas e os bispos, os poderosos, todos eles lá em cima, as elites e tal. E depois os outros andam ali, verbos de encher, e são os seus vassalos, aqueles que lhes têm de aplaudir quando eles vão visitá-los, etc. Pronto. E eu acho isto terrível, e queria-vos dizer que à luz, e estas coisas estão a acontecer, ainda por cima vieram mais os 12 portugueses mortos naquele acidente trágico que vinham para a Páscoa em Portugal, para as suas terras. Aquele acidente. E eu, pela forma como as coisas acontecem, eu acho que estes cristãos do Norte, estes cristãos católicos, do Norte e de todos os lados, mas aqui em Portugal, mais das nossas aldeias, continuam dominadas por
por aquele fanatismo cristão católico, com sofrimento, sofrer e tal, tudo assim em desconto dos pecados, é um horror. E então estas pessoas parece que aceitam todo tipo de indignidade, submetem-se eles próprios, sem ninguém lhes impor. Já não basta a indignidade de ser trabalhar por conta de outra e às vezes em condições miseráveis, como ainda se metem no transporte para vir passar a Páscoa com os seus familiares e com cidadãos, metem-se num transporte daqueles em que nem os animais, quando são transportados assim, são transportados em carrinhas próprias e cada um vai acomodado no seu sítio. Ali não, tinha espaço para umas 6 pessoas, que fosse o máximo 9, e vinham 13. Estão a ver? Isto é um horror. Quer dizer, não é um atentado, efetivamente, é um acidente, dizemos nós, mas é um acidente que tem quase tudo de suicídio. É uma espécie de suicídio coletivo. Como é que alguém daquelas 13 pessoas, nenhuma delas, nem mesmo a jovem de 17 anos, disse: eu não vou viajar nessas condições, prefiro ficar aqui e não passar Páscoa nenhuma, telefone para lá e não vou. Ninguém diz nada disto. Porquê? Porque nós estamos educados, mentalizados, formatados nas nossas mentes para sofrer. E se calhar agora, quando eles vierem, os cadáveres lá vão fazer os funerais, lá vai o pároco dizer para sofrer, que era a vontade de Deus. Ninguém pensava, mas Deus queria que fosse assim, e eles, olha lá se fez a vontade de Deus. Que Deus mais cruel, que Deus mais sádico. O Deus dos cristãos é o Deus cruel, o Deus sádico, exatamente como o Alá dos muçulmanos, é um Deus sádico, cruel. Não é o Deus de Jesus, que se revela em Jesus. E por isso, pensemos bem, reflitamos, porque não basta lutar contra a escravatura que os outros nos querem impor, temos de lutar contra a nossa autoescravatura. Portanto, estas indignidades foram procuradas pelas próprias, só para poupar não sei quantos euros. Portanto, fazem uma viagem daquelas. Claro que se tivesse corrido bem não era notícia, mas correu mal, e agora que ao menos que sirva de lição para todos. E como é que se evitam estas coisas? Pondo a nossa dignidade de pessoa humana à frente de tudo, até de Deus, ouviram? Vos digo como padre, como presbítero e jornalista. Ora bem, isto tudo acontece em clima de Páscoa. E eu então apetece-me perguntar, porque a palavra Páscoa quer dizer passagem. Apetece-me perguntar quando é que nós passamos. Lá está, perguntar, passagem dá o verbo passar. Quando é que então fazemos a passagem, ou passamos, de religiosos, de pessoas religiosas, de pessoas cristãs, de pessoas muçulmanas, cumpridoras do Alcorão, a seres humanos? Quando é que passamos a seres humanos? Quando é que deixamos de ser cristãos e passamos a ser seres humanos, simplesmente como Jesus de Nazaré, que é ser humano e faz tudo para ser um ser humano pleno e integral de dentro para fora? Quando é que passamos? Deixamos as fés religiosas, as religiões, todas, não há uma boa. Quando é que deixamos isso e queremos ser seres humanos, em dignidade, em liberdade, em fraternidade, sororidade uns com os outros, numa relação que não é religiosa, mas é uma relação que é libertadora, ou com uma palavra mais complicada, mais difícil, maiútica, que é fazer com que cada qual se afirme perante mim, que estou a afirmar-me também, e ele afirma-se também na sua diferença, e complementamos-nos uns aos outros. Quando é que passamos? Quando é que fazemos esta Páscoa? Esta sim, é a Páscoa da humanidade, e é de Jesus, a das igrejas não. E então, ainda depois, arrastamos as pessoas para esses cultos, para as populações, sobretudo das aldeias, ainda continuam, insistem. Vocês deixem ficar lá as igrejas ao abandono, que não se perde nada. Não é Deus que temos que cultuar, não é Deus que temos de adorar. Nós temos é de amar o nosso próximo, de nos amarmos a nós primeiro, para amarmos o próximo como a nós mesmos.
Olha, é um bocadinho o que diz, já estou a passar do tempo, mas depois as perguntas são um bocadinho mais rápidas. E então, é uma das perguntas que, no tempo que o Evangelho de Marcos, felizmente, nos registra e diz que quando um jovem rico pergunta a Jesus o que é que havia de fazer para viver eternamente, para ter vida para sempre, para ter vida para sempre. Está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E sabem que Jesus disse, mas então tu cumpres os mandamentos, e já sabes, és um judeu, cumpres os mandamentos e vais lá. E ele disse, pois é, então, mas quais? Quais mandamentos? E Jesus começa a dizer, e sabem por onde é que ele começa? Começa pelo quinto, não matarás. Não matarás, que é o que se está a fazer agora, é só matar e destruir. Não matarás, não roubarás, quinto e sexto, não roubarás. Depois não cobiças as coisas dos outros, muito menos a mulher dele. Está bem? Não cobiças. E por aí fora. Portanto, e no fim, ele diz, e honra ao pai e a mãe. E sabem que nunca falou em Deus. Os mandamentos da lei de Deus, de Moisés, eram todos a começar logo por Deus em cima, no pícaro, de tudo. E depois não haver imagem, não é isto, não é aquilo. E Jesus não fala sequer, nunca faz menção de Deus. Parece que se esqueceu. Mas não esqueceu, é intencional. É que Jesus sabe que nunca ninguém viu a Deus, nem ele. A Deus nunca ninguém o vê. E portanto nós vemos uns aos outros. E portanto ou nos amamos uns aos outros. E por isso amamos Deus que não vemos, então ardeu. Não fazemos nada de jeito, somos uns desgraçados que desgraçam no mundo, somos uns desgraçados. As igrejas têm muita culpa no cartório, andam-nos a arrastar para os templos, para os cultos, para as missas, para essas rezas e não sei o quê, e em vez de se preocuparem, que é o que a gente se ocupe com o vizinho, com aquele que precisa. Porquê é que hoje estão tantas pessoas nos lares e não estão nas suas casas? Porque os vizinhos não ligam patabina. Às vezes nem os filhos ligam patabina aos pais e metem-nos logo num lar. Se os vizinhos tivessem relação de afeto, de amor uns com os outros, certamente até cuidavam uns dos outros, ficar sempre gente um bocadinho disponível para isso. Agora, só se preocupam com Deus, o Deus que não vê e aquele que estão a ver, não se preocupam. Não pode ser. Isto é um horror, mas aí está. Jesus nunca falou em Deus nesta resposta. Quando o homem já ia todo satisfeito, diz, isso já me faço desde jovem. E ele diz, espera aí, é que se tu quiseres ser um homem completo, que é o que quer dizer perfeito, um homem completo, um homem integral, não te limitas aos mínimos, um ser humano integral vai mais além. E então olha, se queres ser perfeito, se queres ser um homem integral, tens que fazer vários verbos, executar vários verbos. Vais agora daqui, vais para casa, vendes tudo que tens, dás, distribuis. Estão a ver? Não é para Deus. Dás aos pobres. E depois vens outra vez e segues-me. Quer dizer, segues-me a mim que não tenham de reclinar a cabeça. Como as raposas têm, tocas, as aves do céu têm nisso, e eu não tenho de reclinar a cabeça. Diz Jesus. Bem bonito. Vê como Jesus como é, tudo ao contrário do que diz os clérigos nas paróquias e nas dioceses, até ao contrário do que diz o Papa, também faz lá aqueles cultos solenes lá naquele espaço enorme do Império Romano. É uma coisa impressionante. Ai, como nós andamos. Pronto. E então agora eu vou passar rapidamente para as questões que de caminho já não tenho mais tempo. E vamos para as questões que estão selecionadas para esta programação e diz assim, a questão que coloco é muito concreta, diz o Eduardo Oliveira, e da Bélgica. Olha a Bélgica, vê a Bélgica, cá está, a Bélgica, Bruxelas é a capital, está lá o Parlamento Europeu, estão lá aquelas coisas todas da União Europeia, tudo está lá, estão lá os deputados todos das diferentes nações da Europa, dos 28, aquilo é um manancial
de gente fina, a gente fina é outra coisa, e também, portanto, essa gente fina só se vêem finos uns com os outros, só se vêem uns aos outros, os deputados só se vêem uns com os outros e tal. Esquecem-se das vítimas, dos bairros degradados que Bélgica tem, que Bruxelas tem, pois tem. Bairros degradados. E depois, com bairros degradados, facilmente se podem infiltrar alguém e a semear o quê? A semear revoltas, a despolutar ódios em vez de ternura, em vez de afeto. E então, ao despoletar os ódios, depois as pessoas que andam assim, sem solução para as suas vidas, acabam até por perceber que podem ser heróis lá para aquele grupo, para aquela concepção, para aquela ideologia islâmica, que até podem ser heróis se forem suicidas, já que a vida não tem sentido nenhum, em vez de se matar em casa, de se atirar de uma ponta abaixo para o rio, ou de se enforcar, olha, oferecem-se para levar os cintos lá com os explosivos todos e fazem estes desastres que conhecemos. Porque são pessoas que estão tão desgraçadas, jovens tão sem horizontes, numa Europa que lhes matou todos os horizontes, matou-lhes todos os horizontes, que não têm saída, não veem saída nenhuma, e então parece que a única saída que os alicia. Claro que é uma patifaria fazer esse aliciamento, é uma patifaria, que vão destruir-lhe a mente, mas também lhe destroem a vida, destroem-lhe a dignidade, ainda que ele seja um morto, ao morrer, fazendo explodir outros, e ele pense que fica como um herói, pensa porque lhe meteram isso na cabeça, porque de resto é um desgraçado, que ninguém mais fala dele, está bem? E portanto, e nós aceitamos estas coisas, aí está, Bruxelas, e então pergunta-me, quem é que pensa da visita do Presidente da República ao Papa? Pois olha, o que é que eu hei de pensar? Do Marcelo Rebelo de Sousa, pelos vistos logo agora esta semana vai falar ao país, que é que o Marcelo Rebelo de Sousa, que é que eu penso da visita que ele fez ao Papa? Claro que ao Papa Francisco. Ele até às vezes, o Marcelo, até parece muito semelhante ao Papa Francisco, quando se quebra o protocolo e tal, é um bocado parecido. Quer dizer, vê-se que anda com os olhos dele e aprende aquilo que não devia aprender, aprende a ser populista, aprende a sair assim um bocado dos trilhos, mas para melhor manter os trilhos, entendem? É sair dos trilhos para melhor manter os trilhos, para ter ali as pessoas todas na mão. E então, o que é que eu hei de pensar? Ele sabe que, desde que Portugal existe como país, como nação independente, politicamente independente de Castela, que só o somos porque o Papa de Roma, de então, reconheceu Afonso Henriques como rei de Portugal. Ele reconheceu, porque se não reconhecesse ninguém lhe obedecia e ele nunca seria rei. E, portanto, ele depois, certamente, em gratidão, para lá das onças de ouro que teve de mandar para lá, como vassalo do Papa, posto a nação toda vassalo do Papa. Depois disso tudo, ele sabe isso e, portanto, ele procura, e certamente, continuar. O Afonso Henriques andou a conquistar terras aos mouros, portanto, aos muçulmanos, aos árabes, andou a conquistar terras, e os muçulmanos nunca mais se esquecem dessa, e portanto andou a conquistar terras para oferecer ao Papa, claro, pronto, para fazer deles cristãos católicos, pois. E agora o Marcelo também parece, como é católico, também parece que quer fazer de Portugal uma república laica, um Estado católico, pois, que lhe faça bom proveito, mas espero que não tenha sucesso. Pronto, daí que penso muito mal, acho que, e então aquele beijo sujo que ele dá na mão do Papa e no anel, aquela submissão tão caricata, eu senti vergonha, efetivamente, e pessoalmente. E então, agora, uma outra questão que me chega de Lourdes Costa Lousada, diz que gostaria de saber a opinião do Padre Mário sobre todo este folclore que se vive na Páscoa. Desde a cruz a andar na rua, agora até os escuteiros a transportam, a foguetes, a tanta ostentação.
Se é certo que para finalizar, cada vez menos gente abre a porta nesta ocasião. É também o que eu constato e com alegria, que menos gente abre a porta. Mas ainda há bastante gente nas aldeias a fazê-lo cá neste norte de Portugal. É sempre o norte de Portugal que, infelizmente, onde a ideologia e as fés religiosas mais se infiltraram, porque é uma zona de Portugal onde nunca se anuncia o Evangelho. Eu bem me recordo quando estive em Macieira da Lixa e em Paredes de Viadores, aqui perto, no Mar de Canaveses, Paredes de Viadores a Pároco, anunciei o Evangelho de Jesus e eu bem sei que paguei, o preço que paguei por causa disso. Também anunciei o Evangelho de Jesus na guerra colonial em África, na Guiné, também sei o preço que paguei. Quer dizer, o Norte não está evangelizado com o Evangelho de Jesus, tem as religiões dos mais primitivas, dos povos mais primitivos e mais nada. Daí que meus amigos, minhas amigas, não é de estranhar. Agora, esta história de andar aí com a cruz, enfeitam-no com muitas flores e tal, mas dizem que vão anunciar a ressurreição e vejam só esta contradição. Diz que vão anunciar a ressurreição de Jesus, e não é de Jesus, é do Cristo, e levam uma cruz com uma imagem com ele lá crucificado. Quer dizer, então, ressuscitou ou não ressuscitou? Saiu da cruz ou não saiu da cruz? Nem sequer foi sepultado, ainda está na cruz. Nem sequer foi sepultado. Então que boa, ainda está na cruz. Vocês nunca mais o tiraram da cruz. E eu sei porquê. É porque querem que os povos, as multidões, sejam todas crucificadas na cruz. E que as elites dos poderes e dos privilégios, entre as quais se contam os clérigos, também essas sejam as crucificadoras. Os crucificadores. E, portanto, eu sei, e, ao contrário de Jesus, que é crucificado, não crucifica ninguém. Os pastores e as igrejas e os clérigos parece que querem as populações crucificadas. E, portanto, desgraçadas e infelizes. E é evidente que, quando fui pároco, acabei com esta tradição, na paróquia onde estava, mas em Macieira da Lixa, mas agora também ainda lá há. Quer dizer, eu estou lá a viver há 12 ou 13 anos, mas o pároco continua como antigamente. E é um pároco relativamente novo, porque também tem depois os folares, que aquilo rende bastante, e como tem 4 paróquias, imaginem para onde é que vai, quanto dinheiro não junta. E todos a trabalhar para ele naquele dia. Pronto, peço-vos perdão, mas efetivamente nós não temos saída. Precisamos tanto de nos tornarmos seres humanos. Portanto, em vez de Deus, falemos dos seres humanos, em vez de falar em Deus. Em vez de adorar a Deus, amemos os nossos vizinhos, amemos-nos uns aos outros. Em vez de adorar a Deus, em vez de ir para o culto, vamos para os vizinhos. Em vez de ir para o templo, vamos para um vizinho que está doente ou para alguém que está em sofrimento. Amemos-nos uns aos outros. Façamos como Jesus, que nunca anda preocupado com Deus, anda só preocupado com aqueles que sofrem na sociedade do seu tempo. E por isso é deles que se ocupa, sempre. Vocês leem os Evangelhos e percebem que é sempre só dos outros, de seres humanos concretos, sobretudo os mais despojados de tudo, os mais sofridos de tudo, que Jesus se ocupa. Ousemos ser Jesus, deixemos o cristianismo de lado, tornemo-nos de Jesus, a fé de Jesus. É dessa fé que se fala neste livro, 14 cartas ao Papa, o que para ele será uma novidade enorme e também para vocês quando lerem, estudarem este livro, estas cartas, porque é desta fé que se fala, a fé de Jesus e a teologia de Jesus é outra coisa. Dou-vos o meu abraço, dou-vos a minha paz, até ao próximo programa.